Bom dia! Hoje eu quero falar sobre o tempo certo de todas as coisas, amém? Se Deus não está trabalhando no seu tempo, isso não significa que Ele não está trabalhando a seu favor, amém? Ele sempre vai trabalhar a seu favor, não se esqueça. O tempo de Deus, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. E com certeza Ele está fazendo o melhor para você, para a sua família, amém? Creia, tenha fé. E hoje a palavra está em Salmos 37:5, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e ele agirá. Porque quando você entrega, você confia, Deus vai agir a seu favor, amém? Todos fazem planos e traçamos metas para um futuro melhor. E o nosso objetivo, sem sombra de dúvida, é ter êxito naquilo que nos dedicamos a fazer. Porque acredito que ninguém, em sã consciência, planeja o próprio fracasso. Entretanto, há momentos na vida que, mesmo planejando, não alcançamos nosso objetivo. Quem nunca fez plano e se frustrou? Quem nunca fez plano e não conseguiu concretizar? Eu, vários. E a gente fica frustrado? Fica. A gente fica frustrado. Mas nós somos adultos o suficiente para entendermos que nem tudo que nós planejamos está no planejamento de Deus. Nem tudo que nós queremos fazer agora está na hora de Deus. Muitas das vezes Deus tem algo para nós, para nossa vida, para nós realizarmos, para nós concretizarmos, enfim, algo específico, amém? Só que a gente quer fazer no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. Por quê? Porque nós somos imediatistas. Muitas das vezes nós somos impulsivos. Muitas das vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, para ontem. Ei, o meu tempo não é o tempo de Deus. O seu tempo não é o tempo de Deus. E nós precisamos respeitar o processo. Esse tempo, ele sempre vai ser bom, perfeito e agradável para todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. E nós só precisamos confiar e descansar, entregar sem esperar nada em troca, mas na certeza e na convicção certa que Ele vai fazer a parte dele, amém? Para muitas pessoas, lidar com resultados negativos é um problema bastante difícil, porque geralmente traz sensações de frustração e fracassos. No entanto, devemos nos lembrar de que Deus Pai é soberano, ou seja, Ele tem o controle de todas as coisas e deixa de ser mais, na verdade, Ele não deixa de ser mais e nem deixa de ser menos, amém? Poderoso se os nossos planos forem adiante ou não, porque isso vai acontecer, né? Teve uma época da minha vida que eu planejei morar fora. Ainda tenho esse desejo no meu coração. Mas as coisas não aconteceram da forma que eu gostaria. Amém? Mas eu tenho certeza que vai ser no tempo de Deus. E vai ser melhor do que aquilo que eu posso pensar ou imaginar. E muitas das vezes até o que eu mereço. Porque o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele nos honra de uma forma tão especial. Amém? Que Ele nos honra com abundância, sabe? Ele traz aquilo que a gente precisa e um pouco mais do que a gente precisa. Então a gente só precisa descansar e confiar, porque Ele faz no tempo dele. E qual é o meu dever? Confiar, entregar e descansar. Amém? Não se frustrar. A frustração não vem de Deus. Amém? O diabo veio para matar, roubar e destruir. E nessas condições, ele quer nos frustrar, ele quer nos ver triste, ele quer nos ver desistidos de alguma coisa na nossa vida. Ei, não desista de nada na sua vida, não. Exceto aquelas coisas que você sabe que não fazem mais parte do seu tempo, né? Ou não fazem mais parte da sua vida. Exceto aqueles que você sabe que está na sua mochila pesada, que você precisa largar para trás, deixar para trás. Quantas vezes a gente quer deixar pesos, talvez em locais, trabalhos, né, que você está inserida, que não está fazendo mais sentido para você. Ei, não vai te faltar nada, creia. Eu sou prova viva disso. Deus vai te trazer o que você precisa no tempo dele. E eu quero te dizer, não vale a pena você ficar em lugares, trabalhos, territórios, relações, enfim, várias áreas da sua vida sem fazer sentido para você. Deus não quer isso, amém? Deus quer um tempo pleno, um tempo de qualidade, um tempo de entrega, um tempo de confiança,
um tempo verdadeiro, sabe? Para com Ele. Porque o que diz a palavra, né? Faça-me para mim. Trabalhe para mim. O Senhor fala isso. E eu lhe concederei os desejos do seu coração. E eu trabalho a seu favor. Amém? E o Senhor realmente, Ele diz, nem os pássaros plantam, nem semeiam, mas não passam fome. Que dirá você, que é uma filha amada, que é a minha filha amada. Amém? Então a gente precisa confiar, crer, acreditar. E Deus vai agir no tempo certo. Amém? Assim, precisamos acertar e celebrar. Inclusive, as respostas negativas. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito importante. As coisas que nos acontecem no nosso projeto, no nosso território, no nosso processo, amém? Que são negativas, tudo isso é para fortalecer a nossa fé em Deus, amém? E mais que isso, é para nos gerar testemunhos de vida para com Deus, de forma que a gente consiga falar de Deus, de forma que a gente consiga levar testemunhos para outras pessoas que ainda não venceram aquilo que a gente venceu, amém? Então, lembre-se sempre disso. Tudo que te acontece tem um motivo. E esse motivo será sempre para te servir. É nunca para te matar. É nunca para te envergonhar. É nunca para te humilhar. Óbvio que às vezes você passa por isso. Mas quando você passa na direção certa e na convicção certa de que Deus está usando essa negatividade a nosso favor, isso muda o nosso mindset. Amém? Isso muda a nossa mente. Isso muda o nosso coração, isso muda a nossa forma de olhar as coisas, olhar o mundo, olhar as circunstâncias, as situações, enfim, isso muda. E nós precisamos confiar que Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Amém? Se as portas ainda não se abriram, tenha paciência. Ei, não se desespere, Deus está te dizendo nessa manhã, não se desespere, Ele é contigo, independente de... Amém? Observe que pode ainda não ser o tempo, talvez, de Deus. E o Pai, Ele esteja gerando amadurecimento e preparando você para ir mais longe. E então eu quero te dizer que Deus nunca vai te lançar, amém? Em lugares, projetos, territórios, níveis elevados. Se você não estiver preparada ainda para aquele nível, se você ainda não estiver preparado para viver aquilo, Deus nunca vai fazer isso com você. Sabe? Então, Ele nunca vai te colocar numa cova de leões se você não estiver preparado e ter as armas certas para você se safar daquela situação. Amém? Então, a gente precisa entender que normalmente, ou melhor, sempre, o avião ele só decola no final da pista. Ele precisa passar por toda a pista até ele decolar. Assim somos nós. Nós precisamos passar por todo o processo de amadurecimento e crescimento para a gente decolar em Cristo Jesus. Amém? Compreenda que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de plantar, é tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Eclesiastes 3, 1 e 2 diz sobre isso. E então não se abale se as coisas não aconteceram no tempo que você planejou, mas entenda que o Pai está cuidando de tudo a seu favor. E no tempo certo você viverá coisas ainda maiores do que um dia sonhou. Apenas permaneça fiel, porque Ele quer que você esteja fiel o tempo todo. Ele é contigo e Ele vai conceder os desejos do seu coração. Creia, confie, descanse, entregue e viva o sobrenatural de Deus. Amém? Beijo grande no seu coração. Que Deus te abençoe extravagantemente. Que você tenha uma semana incrível, cheia da presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te conduza na direção certa e na convicção certa de que você está no caminho certo que Deus deseja. Amém? Beijo grande no seu coração. Deus te abençoe.